A Polícia Civil prende 2 suspeitos de integrar uma das maiores quadrilhas de ladrões de carros. Você está vendo a chegada da prisão dos policiais aí na tela. Esse algemado é óbvio, já dá para saber, né? O currículo bom. Câmeras de segurança flagraram algumas das ações dos criminosos. Quem está nesse caso, essas são algumas das imagens em que o Jackson Silva tem as informações pra gente. Da onde? Boa tarde, Jack. Oi, Isabelle Benito, boa tarde a todos. Estou em Mesquita, na Baixada Fluminense. Isabelle, 3 assaltos na mesma rua e com o mesmo grupo. Uma coisa bem rápida que você já tinha alertado sobre isso. Se roubar um carro, esse carro entra na comunidade, entrou por quê? Alguém permitiu. Detalhe, tá? Permitiu, autorizou, ainda pediu carros de luxo. O dono do tráfico pediu carros de luxo. Sabe de onde? Do complexo do Chapadão. Daqui a pouco eu volto contando detalhes e o nome desses bandidos, Isabelle Benito. Tamanho dessa quadrilha e como que era o esquema dessa encomenda com exclusividade com o Jackson Silva. A reportagem completa é de Jackson Silva. Rodou. Os assaltos acontecem em vários horários. Dia 5 de novembro, bandidos em um carro preto fecham a vítima que vem em um automóvel branco. 3 criminosos armados com pistolas saem do veículo e vão em direção à vítima. Um deles abre a porta do automóvel e o motorista coloca as mãos para cima. O comparsa se aproxima e a vítima é obrigada a sair do carro. 2 mulheres que estavam no banco do carona aparecem momentos depois. Todos sentam no chão, enquanto os criminosos fogem. 8 dias depois, mais um assalto. O mesmo grupo usa um carro branco. O alvo é um veículo da mesma cor. 2 bandidos seguem o carro da vítima com as armas apontadas. O motorista é rendido e observa a ação criminosa. Outro integrante segue na mesma direção, com uma pistola. O veículo dos bandidos faz a manobra. Eles fogem tranquilamente. Os assaltantes roubam um carro com 3 mulheres. 2 estavam com crianças, uma delas no colo. Os 3 carros foram roubados na rua Josefina, em Mesquita, na Baixada Fluminense. E a quadrilha é identificada. E nesta quarta-feira, 2 homens acabaram presos. André da Paixão Ferreira e Matheus Alex Souza de Melo são surpreendidos pelos policiais em Anchieta, na zona norte do Rio. Investigações apontam que os carros são roubados por encomendas de traficantes do complexo do Chapadão. Os veículos são usados por bandidos para praticar os crimes ou para pedir resgate de cada automóvel. O complexo do Chapadão é controlado pelo Comando Vermelho. Segundo a polícia, os responsáveis pela ação criminosa são o Wallace Moura dos Santos, é apontado como chefe do tráfico de drogas do conjunto de favelas. Os agentes ainda apontam Eduardo Luiz Paixão como comparsa de IVL. Saulo Cristiano de Oliveira Dias também faz parte da quadrilha. Para os policiais, a ordem para praticar os crimes partiu de Luiz Fernando Nascimento Ferreira, o Nando Bacalhau. Mesmo preso, ele ainda controla o Chapadão. Mas a polícia sabe que há influência de Fabiano Atanásio da Silva, o FB. Mesmo atrás das grades, ele ainda lidera as favelas controladas pelo Comando Vermelho. Se chama em inglês aquela déjà vu, né? A hora que ele meteu o Fabiano Atanásio, eu falei, oi, gente! Esse daí já... Bom, vamos ao vivo com o Jackson Silva, que tem outras informações. Inclusive, está com o delegado em relação a essas prisões desses 2 suspeitos. Boa tarde mais uma vez, Jack. Boa tarde, doutor. Oi, Isabelle Benito. Boa tarde mais uma vez. Doutor Evaristo ao meu lado, muito obrigado pela sua participação. Doutor, essa quadrilha tem 3 frentes, né? Eles costumam agir de 3 maneiras. Quais são essas maneiras que eles agem? Lembrando que os carros são de luxo. Boa tarde, Jackson. Boa tarde, Isabelle. Boa tarde, meu amigo aí, o Carlos Augusto. Boa tarde a todos.
Então, Jackson, essas prisões que fizemos quarta-feira, ela se deu no âmbito da Operação Torniquete, que é uma operação da Polícia Civil que tem como objetivo incessante, quer dizer, a perseguição aos criminosos de roubo de veículo, roubo de carga e os crimes de receptação de produtos de carga roubada e receptação de veículos roubados. Então, essas prisões, elas se deram nesse âmbito, e como a gente vê pelas imagens, esses elementos eles são cruéis, eles são covardes. Eles buscam mulheres que estão dirigindo, veículo que tem mulheres com crianças, que é mais fácil e mais difícil de alguma reação. A gente percebe aí o desespero das mães, tirando essas crianças, e a violência que eles empregam. As vítimas relatam sobre o tamanho da violência que eles impõem sobre essas pessoas para que não tenha nenhum tipo de reação. Então, esses elementos roubaram esses veículos, a audácia deles, roubaram 2 veículos de luxo, fecharam a rua, roubaram esses 2 veículos. É um modus operandi que eles empregam. Já tivemos outros casos aqui em que eles roubaram 3 veículos na mesma ação. Eles vêm 4, 5 dentro de um carro roubado e fazem essas ações. Nesse caso, o André, que é esse que foi preso, ele saiu conduzindo um veículo roubado, né, um dos HRV. No caminho, ele bateu de frente com uma viatura da Polícia Militar e colidiu com um coletivo. Capotou com o carro, mas, por sorte dele, saiu ileso também do acidente. Se refugiou numa comunidade aqui próximo, que também é comandada pelo Comando Vermelho. Lá ele foi acolhido, depois ele saiu para a comunidade do Chapadão. Isabelle Benito. Doutor Evaristo, sempre muito querido aqui, sempre é bom recebê-lo. Parabéns aí por mais esse trabalho, não importa qual delegacia, sempre mostrando o trabalho. Deixa eu perguntar uma coisa, o senhor declarou muito bem aí em relação, e o Jackson também falou, mas em relação ao perfil desses criminosos. A gente está vendo nas imagens, o senhor traçou o que as imagens não conseguem descrever muitas vezes, mas que dá uma agonia no perfil violento deles, né? Mas assim, uma logística de uma quadrilha especializada, com encomenda e muitas vezes fazendo o que é de encomenda e do Chapadão. O Chapadão já tem um histórico em relação, antes mesmo da gente ter essa hierarquia conhecida que vocês trouxeram do trabalho de inteligência e investigação, de gerente de roubo dentro do tráfico de drogas. O Chapadão já tem essa característica, porém essa quadrilha é mais do que isso do que a gente conhece por lá. É uma quadrilha em que trabalhava até mesmo sob demanda de encomenda de veículos, é isso? Sim, Isabelle. Como o Jacques agora também me perguntou, a questão o destino desses veículos, a encomenda e o destino. Então eles encomendam esses veículos para aqueles integrantes do crime do chamado Chapadão. Eles saem para cá, para Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, que é o maior reduto de roubo de veículos lá que entra para o Chapadão. E lá eles têm três destinos, vamos dizer assim, basicamente 3 destinos. Um dos destinos é desmanche para abastecer o comércio ilegal de peças roubadas. A maioria dos casos são veículos de luxo. O outro destino que eles dão é clonagem para venda fora, sob encomenda. E o terceiro destino que eles dão, que é para transporte dos próprios traficantes dentro da favela e o uso para esses veículos para sair para a rua para fazer roubo. E para bater de frente com outras comunidades, para invadir outras comunidades. Então, eles têm toda essa logística pronta e lá dentro eles se sentem protegidos. Infelizmente, está complicado para se entrar nessas favelas. A gente entra e a investigação já aponta outros identificados, já identificamos outros elementos. Logo, logo a gente vai ter outras prisões. E eu digo o seguinte, a Polícia Civil está trabalhando, a Polícia Militar ontem prendeu 2 elementos armados roubando motos com destino ao Chapadão. Nós ontem prendemos mais um elemento que não era roubo de veículo, mas era roubo a coletivo, que tinha uma função de desbloqueio dos telefones. Então, eu digo assim, a população acredite nas forças de segurança do Estado. Estamos trabalhando de forma incessante e muito em breve eu tenho aqui a minha absoluta certeza e o compromisso de que estes roubos que têm acontecido com frequência aqui em Mesquita, por exemplo, como a reportagem mostrou agora há pouco, que aconteceu na rua, mais de um roubo na mesma rua, esses elementos estarão presos. Esse roubo, que eram 5 elementos, 3 estão identificados, 2 presos e 1 foragido da justiça com mandado de prisão. O outro roubo, já temos 2 identificados com a investigação em conclusão, com pedido de prisão na justiça. Então,
logo, outros elementos aí dessa quadrilha serão presos. Doutor Evaristo, eu agradeço aqui a participação, não tenho dúvidas nenhuma. Jackson Silva, última informação que eu sei que você tem aí pra gente. Isabelle, vamos lá. Falando sobre Nando Bacalhau e Fabiano FB, bem conhecidos, se alertou logo no início aí da reportagem. São bandidos presos, mas infelizmente têm influência ainda assim com traficantes do Comando Vermelho. São traficantes que passaram a atuar como empresários e que infelizmente, né, as vítimas acabam morrendo dessa ação criminosa. Então, ou seja, eles enriquecem lavando o sangue das vítimas. Então é importante alertar isso, Isabelle, porque infelizmente tem bandido preso sim, mas é importante também investigar lá dentro da prisão, Isabelle Benedito. Obrigada, Jackson Silva, falando que é o maior medo, né, que é esses possíveis roubos que o doutor Evaristo narrou sobre a prisão, mas também que efetivamente podem, e com a violência e o perfil violento do crime, terminar em latrocínio, que é o maior medo de qualquer um de nós. Obrigada, gente.